Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui outra vez com todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática de ICO. Já já eu explico o que é o ICO. Mas antes eu vou falar um pouquinho só sobre a LHH. E a LHH, então, é uma consultoria global de recursos humanos, e a gente, então, atua end-to-end, desde advisory service, com estruturas, competências, cultura, learn and develop, com soluções de desenvolvimento de talento, coaching, assessment, reskilling e upskilling. Na transição de carreira, então, a gente atua desde o chão de fábrica até o C-Level, com soluções específicas para cada público. E quando eu estou falando de C-Level, então eu estou falando do ICO, que é uma prática de transição de carreira para o C-Level. Também a gente tem um outro pilar, que é de recrutamento de executivos. Bom, então, aqui vocês fiquem à vontade, podem colocar as perguntas no chat, que eu, na medida do possível, vou também incluindo as suas perguntas. Hoje é um prazer imenso estar aqui com o Alfredo e com a Tatiana, para que a gente possa falar de carreira. Nós estamos agora numa série sempre falando de carreira, trazendo pessoas com experiências diversas, com posições distintas, mas sempre vocês vão ver que sempre tem pontos em comum. Então, hoje a gente vai falar sobre ressignificado do trabalho, carreiras internacionais, mudanças de emprego, e, por incrível que pareça, os dois aqui têm uma experiência semelhante. Eles já trabalharam numa empresa e voltaram a trabalhar outra vez na empresa. A diferença é que Tatiana, com menos tempo, Alfredo demorou 24 anos para voltar pela mesma empresa, mas, de qualquer maneira, temos aqui essa experiência. E como a gente faz todas as vezes, vocês, Tatiana e Alfredo, se apresentam, falam das suas empresas e contam um pouquinho da sua história, né? Para que depois, então, a gente comece ao nosso bate-papo. Né? Quero agradecer a presença de todos e, principalmente, a Tatiana e o Alfredo pela disponibilidade de estar aqui conosco. Então, agora vocês decidam quem vai começar. Tatiana começa lá do México. Tá bom. Então, prazer estar aqui hoje, estou no México, né? Então poder falar um pouquinho de português também com todo mundo. Sou Tati Sereno, hoje trabalho como responsável por recursos humanos na Diageo México, é a empresa a qual voltei, é que a gente fala os talentos bumerangues, a gente chama, Irene, que vão e voltam com alguma frequência. Sou psicóloga, tenho muitos anos de experiência em recursos humanos, minha carreira sempre aí, em empresas como Unilever, Mars, Avon, Diageo, né, da qual eu fui e voltei. E hoje e em países diferentes também. Eu já trabalhei, na verdade, na Argentina, já trabalhei muitos anos, na verdade, no Brasil, e agora estou no México há um ano aqui com a família nessa história. Acho que minha experiência é mais em recursos humanos voltada em situações de transformação cultural, né, turnaround de negócio. Eu gosto e adoro estar em situações, depois a gente fala talvez por que eu me meti aí, mas em situações onde eu sinto que eu posso agregar valor não só ao negócio, mas à vida de pessoas, em situações de desenvolvimento bastante interessantes. Então, acabo tendo sempre um movimento de bastante transformação, né? Seja no que diz respeito à cultura, seja no que diz respeito ao negócio também. É isso que me trouxe um pouquinho aqui para o México há um ano e meio. E acho que depois a gente fala do voltar para a empresa, dessa experiência, porque voltar ou não voltar, a gente conta sobre isso. Então, depois tá você conta. Agora, e da Diageo, a operação da Diageo, só um pouquinho, todo mundo conhece a Diageo, mas de qualquer maneira... Espero que sim, perdão que esqueci. Diageo é a líder de destilados no mundo, espero que a gente esteja presente em vários momentos memoráveis de celebração na vida de muitos que estão aqui, como marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, né, Tanqueray no Brasil, que está bombando, e Tequila Don Julio, a qual eu faço parte aqui, inclusive, desde a produção. Né? E assim, produzimos e vendemos marcas aí de destilados no mundo para fazer a experiência de celebração de todo mundo melhor. Obrigada. Agora, Alfredo. Boa noite a todos. Primeiro, Irene, agradecer o convite e dizer que eu fui
um dos clientes do ICO, então estou muito feliz de poder estar compartilhando no momento de transição de carreira. A LH ajudou bastante aí para a gente repensar os próximos passos. Eu já era jovem há mais tempo naquela época, continuo sendo jovem há mais tempo ainda, então foi super importante aí o trabalho feito em conjunto. Tenho aí quase 30 anos de mercado de seguro, a Irene falou, por acaso comecei como trainee numa companhia que chamava Iassuda, ela se juntou, ela comprou a Marítima lá em 2010, que talvez seja a marca que a maioria das pessoas conhecem como seguro, e transformou o nome para Sompo. Sompo é uma das 3 maiores seguradoras do Japão, uma das 10 maiores seguradoras do mundo, mas sempre teve uma atuação muito forte no Japão e vem se internacionalizando desde 2015, 2016. Mas aqui no Brasil, a Sompo é a primeira subsidiária fora do Japão. Ela começou em 1959, então tem uma relação de carinho bastante pelo Brasil. Hoje, eu falo que a Sompo foi por uma Iassuda, né? Foi por muito tempo a segunda maior operação da Sompo no mundo, porque só tinham as duas, mas hoje é muito forte Estados Unidos, Reino Unido, e a ideia é se internacionalizar cada vez mais. Eu fui CEO de outras 2 empresas aí, do HSBC e do Santander, e aí em 2021 recebi o convite para voltar aqui para liderar a Sompo. Entrei em 94 como trainee, saí em 97 como superintendente do produto de automóvel, e 24 anos depois, como a Irene falou, recebi o convite para liderar a empresa numa grande transformação, e é o que eu venho fazendo aí nos últimos 2 anos. Ótimo. Depois a gente conversa sobre essa sua volta, porque tem uma história interessante para quem quer saber de carreira, né? Muito bem, ótimo. Mas eu agora vou querer voltar do início de vocês, né? Então, assim, o que vocês acham que o início de carreira foi influenciador para vocês chegarem aonde vocês estão? Eu posso começar essa vez, Tati, mas Claro. para mim talvez seja fácil, porque eu sou físico de formação, fiz mestrado em física, e em algum momento eu decidi que iria trabalhar não como professor universitário, não como carreira acadêmica, mas para uma carreira na iniciativa privada, vamos chamar assim, e procurei programa de trainee e acabei caindo nessa empresa, né? Não sei por que os japoneses resolveram contratar um físico, porque geralmente eu acho que os currículos que chegavam de físico, o pessoal devia falar, deve ter mandado para o lugar errado, e colocavam, né, antigamente os currículos chegavam em papel. Muita gente jovem não sabe, mas antigamente você chegava em papel, colocava no correio, chegava, provavelmente os RHs pegavam, deve ter vindo para o lugar errado, e jogavam fora. Não sei porque os japoneses resolveram ver o meu currículo, e acabei entrando como trainee, e acho que isso, né, acabei me apaixonando pelo mercado de seguro. Depois eu fui trabalhar em 2 seguradoras ligadas a banco, sempre tive o convite para dizer, para você crescer na carreira, você precisa passar pelo banco, né? E em algum momento eu passei, mas sempre com sofrimento, porque eu gostava da indústria e gostava da cultura. Então, né, com a cultura japonesa, depois trabalhei em empresa espanhola, suíça, inglesa, brasileira, mas gostei muito da cultura japonesa, do respeito, de escutar mais do que falar. Então, acho que isso é o que me direcionou muito a minha carreira, foi ter entrado jovem numa empresa que tem uns valores muito interessantes e que casam muito com o que eu acredito aí dos valores. E no seu caso, agora você pode mencionar aquele fato que nós estamos falando, né? Que foi no início da sua carreira. Conte aí um pouquinho. Então é uma história interessante, porque eu entrei como trainee aqui e tinha um expatriado japonês que era um trainee meio que global, né? E fizemos uma boa amizade, né? Ele falava português, também tem uma história interessante, ele veio para o Brasil para jogar no Juventus por um período, então ele falava português e acabava sendo a pessoa que se comunicava com os outros diretores que só falavam japonês. A gente criou uma boa amizade, e 24 anos depois também ele agora vai ser o CEO global da Sompo no mundo, e eu aqui como CEO no Brasil, e há 20 dias atrás ele esteve visitando o Brasil, então foi
bem emocionante. Falei, 2 ex-trainees que estão liderando a empresa aqui no Brasil e ele com essa responsabilidade de liderar globalmente a empresa, mas a gente nunca perdeu o contato. Acho que esse é a grande... E foi eu dizia, um contato desinteressado, né? Eu era CEO de outras empresas, a gente sempre mandava contato, trocava ideia e tal. Então, acho que é curiosidades da vida, mas nunca devemos perder um network, a gente nunca sabe quem vai ser nosso chefe amanhã, né? É exatamente isso. A gente tem que estar com a nossa rede sempre ativa e deixar boas impressões, né? E deixar a porta sempre aberta, porque esse mundo gira, né? Então, eu achei interessante, por isso que eu fiz o Alfredo comentar isso, que eu achei super legal. Tati, querida. Eu acho, e vou construir isso que o senhor estava falando, eu também entrei como trainee na época na Unilever, na verdade, né? Comecei minha carreira assim. Acho que eu sempre fui muito estudiosa, curiosa, certinha, vou usar a palavra certinha, né? Então, aquela que precisa fazer alguma coisa, vai, faz, entregue, e vai atrás, e vai aprender. Acho que isso veio junto e foi criando. E isso fez com que, obviamente, acho que de outro lado, outras pessoas falavam, acho que ela é uma pessoa que pode confiar, que pode fazer, né? Que vai buscar. Fui criando, né? Fui crescendo e fui criando muitas relações assim. Mas acho que o Alfredo falou que eu queria conseguir, que é muito legal, é que não só acho que a volta para a Diageo, mas todos os meus movimentos de carreira, quase todos, acho que tirando um, eu fiz com pessoas que me conheciam, ex-chefes, ou pessoas assim, que foram para algum lugar e acabaram me levando, né? Minha ex-chefe da Philips que me levou para a Avon, né? Meu ex-chefe da Unilever que me trouxe para a Diageo, coisas do gênero, porque eu acho que são as relações que você vai criando, o impacto que você vai causando na vida das pessoas de alguma maneira, e que vão te conhecendo também, e os melhores movimentos que eu fiz foram movimentos onde alguém que já me conhecia o meu jeito, o meu estilo, podia estar fazendo esse link de um jeito ou outro. Então, eu acho que essas duas coisas me ajudaram no início da carreira e talvez me levaram onde eu estou hoje, né? As relações que eu fui criando, o impacto que eu fui deixando de alguma maneira. Nas relações que eu fui fazendo com clientes, ou, né, porque como RH a gente fala cliente interno, com os meus clientes ou com meus chefes e pares e tudo mais, e ao mesmo tempo essa coisa de ser muito curiosa, muito estudiosa, né, de não parar, de querer aprender, de querer fazer, que eu acho que me levou a essa coisa de sempre ir buscando mais e fazendo mais, né, e cavando alguns espaços interessantes aí para a carreira. Quer dizer, você já começou em recursos humanos, é isso, né, Tati? Eu já comecei como recursos humanos, sou psicóloga, e aí saí, em algum momento eu tive dúvida se eu ia dar aula, eu fiquei nessa dúvida, viu, Alfredo, da academia, se ia ou não. Namorei, voltei para a academia, voltei, fiz mestrado, falava, não vou, às vezes dou aula, que eu adoro esse lado. Então, tenho esse lado aberto aí, e fui parar em recursos humanos porque em algum momento falei, eu quero aprender o que é isso, que trabalho é esse, né? Porque isso você não aprende na faculdade. E foi assim que eu acabei caindo na empresa e gostando, na verdade, do dinamismo, né? Do impacto que você pode ter, que você pode gerar na vida das pessoas e no desenvolvimento, e por isso acabei ficando. Interessante, ótimo. E o Alfredo, não ficou muito claro, você fez física, e o que te levou a ir para o seguro, né, como trainee? Quer dizer, eu fiz física porque aos 17 anos você não sabe direito o que vai fazer. Na época você pegava aquele livrinho do vestibular da FUVEST e acabei entrando aqui na física. Eu era de Santos, queria sair. Descobri que era muito fácil entrar em física, não era tão difícil entrar. Sair era bastante difícil, né? Entraram 260 pessoas e se formaram 18 comigo, desses 260. Então, mas eu gostava muito da física, mas em algum momento eu vi que carreira acadêmica não era o meu forte. Então, foi uma virada, né, de pensamento, mas eu já estava acabando o mestrado mesmo, estava pronto para seguir a carreira normal de física e deu um estalo de acho que isso aqui não é o meu futuro. Aí fui buscar programa de trainee, infelizmente como entrei muito cedo e o mestrado, né, também foi rápido, eu estava com 22, 23 anos, então é o tempo geralmente que as pessoas entravam em programas de trainee naquela época, né? Ótimo, muito bom. Agora eu vou fazer uma perguntinha capciosa, né? Assim, nos Estados Unidos está se falando muito, né, do Great Resignation, na ressignificação do trabalho. Então, dois pontos. Vocês estão ressignificando o trabalho? Vocês
percebem que isso está acontecendo na empresa de vocês? Uma pergunta difícil, eu deixo a Tati falar primeiro. A próxima é você, assim a gente sim, assim... já fica o combinado, não estou brincando. Você sabe, Irene, que quando você fala assim, estou ressignificando, eu vou contar uma história pessoal, mas que eu acho que ela é importante aqui. Eu acabei casando até cedo, eu tenho 2 filhos, uma filha de 16 e um de 13, né? E quando minha filha tinha 1 ano de idade, momento até que eu fiz meu primeiro movimento internacional, com muito apoio da empresa, mas eu descobri uma doença bastante importante da minha filha, né? E foi um momento de repensar muito um monte de coisas, acho que aprender prioridade, aqueles momentos que ajudam a gente, lê tanto em livro, mas às vezes vivendo, a gente fala que realmente põe o foco do que é importante, o que te abala e o que faz, né? Eu acho que aquele foi o grande momento de ressignificar o trabalho para mim, para ser muito honesto, né? E essa coisa que eu tenho escutado muito hoje na empresa, mas que a gente escuta muito, pôr o limite entre o trabalho e a vida pessoal, qual é a tua prioridade, né? Qual é o espaço que tem o trabalho para você? Eu acho que isso eu aprendi naquele momento, né? Júlia veio para me ensinar isso e para colocar, e acho até, agradeço muito, quis falar isso, mas agradeço porque aprendi um monte de coisa até a viver algumas situações, aqueles dias ruins do trabalho de uma maneira mais leve, de outra forma, porque você acaba dando outro peso para o que está acontecendo. Então, eu acho que minha grande ressignificação foi ali, honestamente, né? Onde, peraí, qual é o peso? Minha família é muito importante, meu filho, o trabalho é muito importante para mim, sim, né? Eu talvez sou uma geração ainda um pouco mais velha, que ainda vê no trabalho uma forma de realização, né? A hora que eu posso impactar o negócio, fazer alguma coisa diferente para as pessoas, isso me enche de realização pessoal, né? Tem a ver com o meu propósito. Mas eu tenho também essa coisa muito clara de, mas aqui a minha vida tem uma família, isso tem que estar bem, tem que estar importante, né? E tem que fazer acontecer. E até a vinda agora, a saída, né, do país há 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho atrás, teve também a ver um pouco com isso. Era uma oportunidade enorme de trabalho e tudo mais, mas era um momento que para a família sair do Brasil era importante e fazia sentido. Então, acho que isso foi acabando casando para mim sempre botar na medida correta, né? Como funciona para a família, como funcionam as oportunidades que vêm para o meu filho e como isso funciona também na carreira numa medida que seja um bom balanço, né? Não pode ser só uma coisa ou outra. E fui lá longe para falar, porque o que eu vejo de movimento de ressignificação e vejo na empresa, sim, vi mais no ano passado, né? Mas é muito essa coisa do o cuidar de si, né? Ter o seu momento, ter a sua separação e o seu dizer agora isso é o trabalho, isso é a vida pessoal. Eu não sei se eu tenho tão separado, mas garantir que tem um momento para isso. E até de olhar e falar onde eu estou investindo o meu tempo, né? É nessa empresa que eu quero, é fazendo o que eu faço, é com esses valores que eu quero fazer, ou prefiro estar em outro lugar que tenha mais a ver com o meu jeito. Eu vejo esse momento, esse espaço acontecendo, sim, né? Eu acho que eu aprendi muito isso, e com essa vinda para o México, acho que eu aprendi mais isso ainda, porque era uma coisa que tinha que fazer sentido para todo mundo, tinha que fazer sentido para mim, num lugar culturalmente que a família também gostasse. E nada como estar num lugar, eu acho, que ressoa com seus valores, que faz sentido para você, porque isso traz o seu melhor, né? Eu, de fato, realmente acredito nisso. Então... Perfeito. Acho que sem você estar em consonância com o seu propósito, nada dá certo, né? E eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais velho, menos dá certo, né? Você vai ficando mais experiente, menos dá certo, né? Então, assim, é você entender bem o seu propósito e saber que ele está sendo colocado em ação naquilo que você está fazendo. Aí vem o sucesso, né? Ótimo. Agora, Alfredo. Eu diria que eu passei por um período complexo em algum momento, até numa posição bastante grande de, né, um trabalho onde talvez eu não conseguisse conviver bem com os valores e o match cultural entre o que eu acreditava e o que a empresa acreditava era baixo, né? Só que a vaidade de estar numa posição de CEO, numa posição de liderança, acaba você aceitando as coisas e criando, né, uma falsa felicidade, mas você vai deteriorando a saúde, vai deteriorando, né, até as relações familiares. Então, acho que o grande ressignificado que eu tenho feito é a felicidade de voltar para uma casa que eu gostava muito e voltar a ser feliz de forma real, né? E
eu tenho procurado tentar ajudar as pessoas a terem essa mesma oportunidade aqui na empresa, né? Então, eu acho que esse é o que eu mudei bastante, foi isso. Antes era uma liderança muito técnica, mas tenho buscado lembrar as pessoas que elas têm que trabalhar onde elas gostam, né? Eu acho que fácil de falar, difícil de fazer, mas como a Irene falou, nós que somos jovens há mais tempo, talvez tenhamos uma condição de vida que não aguentamos engolir alguns sapos. Então, talvez é isso que é esse ressignificado. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho? Porque trabalhar não sendo feliz é muito difícil, né? Então, acho que isso é o É isso. que eu tenho feito ultimamente aí. Eu acho que, de uma maneira geral, só complementando, a pandemia e mais ou menos o que aconteceu com a Tati, todas as vezes que você passa por uma situação muito complicada, e você também passou de não estar satisfeito, também é um incômodo interno muito grande. E a pandemia, ela causou esse desconforto para todo mundo. Então, de uma certa maneira, todos passaram a olhar a realidade de uma outra forma. E, com isso, vem a sua vida, vem a sua vida em todos os aspectos, trabalho, vida pessoal, tudo, né? Então, eu espero que o ser humano tenha aprendido com esse fato e continue nessa toada, né, de se olhar e, né, de se conhecer e de direcionar a sua vida da forma mais plena. Tem uma pergunta aqui, antes da gente prosseguir, da Valéria Borges. Eu vou até passar até para a Tati, talvez ela possa responder como uma pessoa mais de recursos humanos. Ela falou: empresas aceitam somente candidatos e estudantes para trainee? Vi algumas vagas e pensei muito em tentar, mas fiquei com essa dúvida, porque já tenho 10 anos de carreira. No momento, estou em transição. Ou eles podem considerar como um período de experiência e depois promover a pessoa? Depende da empresa, né? Eu tenho que colocar. Eu ia falar, no México não pode, porque tem uma legislação para isso. Mas no Brasil, tem empresa que tem feito coisas diferentes. Assim, geralmente, o tradicional programa de trainee é para jovem recém-formado, até 2 anos de formado, que vem para se formar e depois fazer a carreira na empresa, né? Esse é o tradicional. Mas tem algumas empresas no mercado, Valéria, acho que vale pesquisar aí, dar uma googlada, que tem feito, inclusive, alguns programas para trabalhar com etarismo, trazer profissionais que mudaram de carreira, que agora querem, depois, né, com 50, 40 anos, mudar e fazer. Tem tanto programa de estagiário como programa de trainee de algumas grandes empresas, eu vou falar de consumo, que é onde eu mais conheço, principalmente, que tem esse foco, né, de trazer e está buscando. Então, não são os mais conhecidos, os mais tradicionais, mas você encontra, assim, algumas oportunidades. Pois, qualquer coisa, você me manda uma mensagem no LinkedIn, eu te dou a dica de quais são as empresas, para não fazer propaganda. Obrigada, Tatiana, obrigada. Bom, agora uma outra curiosidade. Qual foi o fato que mais surpreendeu na carreira de vocês? Agora a Tati vai passar para mim. Eu acho que talvez não seja uma surpresa, mas que mudou bastante a minha carreira foi ter trabalhado no HSBC e aprender lá que para você subir na empresa você precisava ter uma experiência internacional, né? Então você tinha que estar aberto a poder morar em outro país, tal, até para provar a lealdade à empresa. Então foi uma surpresa, vamos dizer, quando começou-se a ter isso, né? Ninguém te falou na hora de contratação que isso era um pré-requisito para avançar, mas e acho que foi super positivo, porque me abriu a visão de que, né, trabalhar não é só no Brasil, você pode trabalhar globalmente, né, os seus talentos, seus conhecimentos podem ser usados em outros países, mas aí me preparei para isso, questão familiar, de colocar os filhos já em escola internacional aqui no Brasil, de, né, ter uma conversa franca com esposa e filhos, se isso era uma possibilidade ou não, tal. Mas foi vamos dizer, uma conversa interessante que eu tive com o ex-chefe, porque se você quiser um dia chegar à posição de CEO, parece que você tem tudo para isso, mas se você não se abrir para uma carreira internacional, você não terá essa chance. Então,
acho que foi uma surpresa, né, que surgiu no meio do caminho aí e positiva, no sentido de que deu certo. Eu morei, né, algumas coisas nos aproximam da Tati. Eu morei 3 anos no México também e coleciono uísque. Por tanto tempo que eu trabalhei no HSBC, eu ia muito para Londres e ia visitar a Escócia. Então, conheci bem a Diageo por conta disso aí. E keep walking. Mas é isso. Excelente, Muito Alfredo. bem. Muito bem. Tati? Eu vou falar, eu acho que a Irene é uma maga mesmo, né? E tem outras coisas aí no MEC. Eu vou falar, vou brincar com você. Quando eu penso nisso, eu penso assim, quais situações que eu mais aprendi? Porque, de novo, né? Pessoa curiosa que quer aprender o tempo todo e tal. Eu acho que ao longo da carreira, talvez o que mais me surpreendeu é que quanto menos, talvez eu aprendia muito mais fora do trabalho do que dentro do trabalho, né? E acho que o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a aprender, e sempre trabalhei principalmente em multinacional, trabalhei numa empresa nacional, mas basicamente minha carreira é multinacional, mas eu tive uma infância mais humilde, né? Não tinha super experiência fora, não tinha tanto contato. Então, quando eu comecei a trabalhar nas empresas multinacionais, para mim vir alguém, sei lá, de Londres, de alguma coisa, era coisa de outro mundo, tá certo? Era, nossa, o que essa pessoa fala, ela deve ser muito inteligente, como é que eu tenho que estudar para ir atrás e entender aquelas coisas todas. E quanto mais eu comecei a ter exposição a esse tipo de coisa, aí fazer curso fora, viajar às vezes, né? Ou só de estar em algum lugar e ver a vida que as pessoas fora têm, né? E colocar, eu acho que isso abriu o mundo para mim de uma maneira muito importante, porque mais do que só ter a experiência bárbara de estar fora, é a história de você começar a ver com os olhos que as pessoas te veem, né? Ou com que olhos eles têm. E eu acho que isso me ajuda em milhões de coisas. Eu aprendi algumas barreiras que eu tinha, né? Principalmente de, nossa, vem agora a pessoa de lá, ele é muito mais inteligente do que eu, o que eu vou abrir a boca aqui para agregar? Não, você pode agregar, você tem que falar também, talvez você tenha que aprender como é que você faz, entendendo a experiência que ele tem, você consegue fazer uma fala de maior impacto, de maior influência, porque você já sabe de onde vem a pergunta, de onde vem a experiência. E acho que o que mais me surpreendeu foi isso, porque quanto mais eu vou, mas eu acho que eu aprendo em situações que tem muito mais a ver com essas que eu estou falando, né? De observar culturas, de observar formas diferentes de pensar, de fazer, porque isso também me fazem ver outras formas de fazer as coisas, do que necessariamente só trabalhando e só estudando, né? Que era a minha primeira opção. Então, a certinha que estudava, que fazia tudo isso, como é que eu aprendo de outras formas, às vezes muito mais até, né? Porque vou aprender outros jeitos de fazer, outras culturas, e entender como falar com essas pessoas que talvez tenham uma experiência tão diferente da minha, para que elas possam aprender, né? Ou possam entender aquilo que eu estou propondo também. Então, acho que essa foi o que mais me surpreendeu, Irene, honestamente. Que bom. Não esperava que fosse assim. Olha, embora aqui a gente tenha essa live, que as pessoas fazem perguntas, aqui estou vendo a Valéria pedindo um conselho. Então, eu vou ler o que ela escreveu, e se vocês puderem ajudar, dando algum conselho para ela. Ela disse que eu acho que eu tenho muitas especificidades, porque estou considerando tanto a minha qualidade de vida que não encontro uma vaga para mim. Qual é a dica que vocês poderiam me dar? Continuo buscando o que procuro, qualidade de vida e salário. Ou aperto para encontrar qualquer vaga e depois tentar melhorar. Eu, como não sou um profissional de RH, seria difícil sugerir, mas tudo depende do momento, né? Eu falo que às vezes a gente não tem que engolir alguns sapos, mas talvez tenhamos que engolir para se recolocar e aí adaptar. Mas talvez a grande dica é entender um pouco né, da cultura da empresa, vendo aí como os colaboradores, e aí LinkedIn ajuda muito, ou qualquer outra ferramenta, para entender até que ponto você pode abrir mão de algumas coisas para conseguir se recolocar e aí depois entender o próximo passo, né? Ótimo, Tati. A minha única dica é nunca, quer dizer, se os valores estão muito longe, esse sim é um risco grande. É um no-break, né? No break. Eu concordo com o que o Alfredo está falando, né? E acho que às vezes a gente fala qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Talvez cada um tenha um, né?
Eu, quando estava no Brasil, morava em Jundiaí e trabalhava em São Paulo. Para mim, poder trabalhar de casa 1 ou 2 vezes por semana era um no-brainer, né? Porque a distância era muito grande. Mas eu podia, talvez, estender horas e não me importava tanto, né? Então, o que é a qualidade de vida? É o horário, é a distância, é a flexibilidade. Eu acho que também tem um pouco de entender mais específico, que é exatamente o que você não abre mão, Valéria, para poder fazer essa lista um pouco do que o Alfredo falou, né? E na hora que vier, o que é mais importante, onde está, e talvez como você pode ir negociando isso. Mas eu acho que a gente tem que estar claro o que é não negociável, onde não vai, e o que são as outras coisas que a gente pode, a depender da situação, negociar com a gente mesmo, né? Porque pacote dourado, com fita vermelha, e tudo maravilhoso e lindo, e que todos os dias vão ser maravilhosos, não vai ter lugar nenhum também, né? A gente também tem que ser realista. Então, como é que a gente também negocia com a gente mesmo que não, mas aquilo que é o mais importante está ok, como as outras coisas talvez eu possa também flexibilizar para mim, para garantir que está isso, e depois ir dando outros passos. E Espero ter ajudado. E agora eu vou só complementar, foi ótimo vocês falaram. Eu acho que, principalmente, Valéria, você entender o que te brilha, né? Na verdade, o que te motiva, o que te move, e o seu propósito. E aí, quando aparecer algo, você começa com essa negociação interna, né, que eles falaram, para você encontrar realmente uma posição. E também tem que olhar a necessidade da pessoa, né? Porque esse é um dado real, né? Você tem uma necessidade. Então, ótimo, ela disse que entendeu. Obrigada a você por ter colocado isso e a gente poder, pelo menos, te dar algum caminho, né? Muito bem, gente. Então, vamos aqui continuar. Eu queria, agora falando, já que a gente deu esses conselhos para a Valéria, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em uma carreira internacional? Vocês acham que isso é importante para o histórico profissional de um executivo ou de um profissional? Eu acho que sim, e não só ao profissional, mas à família dar essa oportunidade pode ser importante, mas tem que analisar muito com a família. Na época do HSBC, os grandes problemas de expatriação é a pessoa achar que conseguiria ir e deixar a família longe, não conseguia fazer, ou achando que a família iria se adaptar e não se adaptava. Então, acho que é uma decisão de vida, não é uma decisão só de trabalho, é uma decisão de vida. Então, mas do ponto de vista de carreira profissional, como falou a Tati, isso abre uma visão, você conhecer outra cultura, conhecer outra forma de trabalhar, por mais que a gente ache que latino é tudo parecido, que né, a gente vai saber como lidar, não é. Cada país é um país e cada experiência. Então, para mim, ajudou muito de entender diversidade na prática, né? Eu nunca tinha passado uma situação de algum tipo de preconceito. Por quê? Porque eu sou homem, branco, heterossexual, né? Me formei em escolas de primeira linha, como as pessoas falavam. Então, né, aqui no Brasil eu não tinha nenhum tipo de preconceito, de viés. Quando você vai para outro país, você é o diferente, talvez você consiga entender melhor a questão de diversidade, inclusão. Então, para mim foi uma experiência única. Eu super recomendo para quem tem a oportunidade, mas tem que cavar e negociar bem com a família, né? Eu estou super de acordo, né? Eu acho que tanto como carreira, é uma oportunidade incrível, porque te desenvolve, abre as portas. A primeira vez que eu saí também foi um convite, nem tanto convite só, né? Foi um pouco tarde, é importante fazer essa passagem, né? Porque as empresas sabem, inclusive, que é um jeito de te abrir horizontes, né? De te fazer aprender em outras situações. Agora foi um pouco diferente, mas eu acho assim que você agrega demais e agrega a gente conseguir ver a nossa própria, até o próprio país, a própria sociedade de outras formas e agregar, né? De outro lado. Então, eu acho que super agrega como carreira. Agora, como o Alfredo falou, é uma decisão de vida, né? A minha primeira expatriação, quando eu morei na Argentina, pessoalmente não foi a mais fácil, né? Ainda mais com um bebê de 1 ano, né? Eu voltei falando que eu nunca mais ia fazer, imagina.
cheguei até alguma outra oportunidade de falar, não, não é para mim, ou não era o momento, porque a família não queria. E agora, né, foi até o oposto. Não, podemos ir, mamãe, a gente quer ir, né? Ao contrário. Então, acho que essa negociação, esse momento de vida, de uma maneira que esteja bem para todo mundo, é muito importante. Estou bem feliz no México, não só de volta na Geórgia, mas com o que eu faço, o país. Mas, assim, meus filhos estão mais felizes que eu, né? Porque eu acho que foi num momento muito legal para eles, claro, por exemplo, estava falando, vieram, falavam uma língua, não falavam espanhol, tiveram que aprender rapidamente. Então, é botar a família também numa situação de desenvolvimento mais de estresse bastante importante. Então, se não está bem negociado, eles não estão bem entendendo o ganho que vai ter nisso, é difícil. Então, acho que tem que ser uma escolha boa, e até para onde, né? Que país funciona melhor, né? Eu tive uma discussão dessa com a Irene há um tempo atrás. É verdade. Se for para um lugar talvez muito diferente, puxa, acho que eu prefiro ir aqui. E foi uma escolha muito pensada. Eu prefiro aqui porque é menos diferente. Então, a família vai entender um pouco melhor se funciona, e daí a gente pensa, do que já ir para um choque cultural muito maior e talvez não funcionar por causa disso. Então, acho que até que país ir, aonde ir, isso tudo é importante ver, porque nem todo dia é fácil, você é o estrangeiro sempre, né? Acordar, eu brinco, e às vezes no sábado não saber onde ir, ou querer ver os amigos e ainda não ter, não é fácil, né? E é isso que passa, une mais a família, mas tem os perrengues também, vamos falar assim, né? É isso mesmo. Então, Aliás, tem que estar sabendo bem isso aí. é isso mesmo. Aliás, vocês tocaram num ponto que é importantíssimo. Muitas designações, muitas transferências internacionais não dão certo porque a família não comprou e não se adequa e não se adapta a esse novo cenário. Então, é importante realmente estar muito bem negociado e prestar muita atenção à família, né? Porque a família sente muito, e isso é um fator que pode dar errado. Agora, eu acho que o fato da experiência internacional ela é importante porque ela desenvolve uma habilidade que qualquer líder precisa ter, que é esta capacidade de se adaptar, né? Então, isso é fundamental, eu acho, para a vida de qualquer um, né? Eu digo que quem não pode ir para fora, né? Muda de casa, né? Faz o filho mudar de colégio, né? Porque vai habituando a esta mudança de cultura, mudança de cenário, porque isso é importante para a vida de qualquer um atualmente. Muito bem. Aqui talvez até te interrompendo, né, mas Não? um bom exercício é mudar de cidade dentro do país, né? Então, eu Isso, morei no Rio, morei em perfeito. Curitiba e morei em São Paulo, já é um pouco do que a Tati falou, você chega no sábado e fala, e agora, né? Uma pessoa que eu geralmente convidava para sair está a 400 quilômetros. Com quem que eu vou sair, né? Então, é um exercício interessante. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Agora temos algumas perguntas. Eu vou pegar aqui a Carmen, que direcionou para você, Fredo. Como lidar com o etarismo, né, para a recolocação? Como é que você vê isso? Tem problema? Você sente isso na sombra? Né? Aqui a gente não sente porque é uma cultura bastante particular, né? Quer dizer, o etarismo é o contrário. Aqui se respeita muito o idoso, a cultura japonesa se respeita muito o idoso. Então você vai ver, né, nos escritórios, o Brasil é muito mais jovem do que a média dos outros escritórios. Então, mas eu tenho sentido um pouco de mudança, né, né, principalmente em momentos de crise. Né, os cabelos brancos ajudam bastante, no meu caso a barba branca talvez ajude, então eu acho que está havendo um pequeno movimento de revalorização, né, do profissional com mais experiência, e eu acho que com certeza nessa casa aqui a gente tem várias dimensões de diversidade e inclusão, essa é uma que a gente não precisa trabalhar tanto até. Quando eu entrei na SOMP em 1994, tinha um japonês que ficava numa sala, que era um ex-presidente que continuava aqui, ele tinha, sei lá, quase 90 anos, a gente brincava que ele lia o jornal ao contrário, porque no jornal do Japão você lê ao contrário, dizia, tá vendo, ele está tão velhinho que ele lê até o jornal ao contrário, a gente fazia essa... Mas as pessoas até iam para ele e trocavam ideias, tal, então
se valoriza muito, né, o conhecimento acumulado aí, né? Tatiana, como você percebe o etarismo? Eu acho que ainda tem, Irene, né? Mas só de estar falando já é ótimo, porque já é um avanço. Mas até por precisar falar é porque existe, de alguma maneira, né? Aonde É verdade. Então, acho que coloca isso. Por exemplo, a Diage é uma empresa super jovem, na verdade, né? Uma média etária bastante jovem. Eu até me surpreendi, o México menos, perto do Brasil. O Brasil é mais jovem. E a gente é uma empresa que tem trabalhado bastante nisso, até por milhões de pontos, né? Globalmente, a crise que está acontecendo, por exemplo, é isso que o Alfredo está falando, né? A gente tem visto uma coisa super interessante, que é uma valorização muito de latinos, né? E de pessoas talvez mais velhas que já viveram ou vivem muita volatilidade, que podem ajudar. Então, né? Acho que as crises trazem isso, e como que a gente traz profissionais que têm essa experiência, independente disso, para trabalhar. E eu acho que a gente tem começado e feito muito trabalho, né? Desde olhar diferentes idades, todo um trabalho com menopausa, imagina, mitos que não se podiam falar antes, né? E que hoje a gente fala e ajuda na campanha. Mas se até se está falando é porque, de novo, no mercado acho que ainda tem um pouco sim, a gente precisa fazer e colocar, e ir atrás dos processos e de empresas sérias que estão trabalhando para que isso não aconteça e que a gente possa estar movimentando. E mostrar o valor e a experiência que você tem agregado, né? Como você pode agregar nessas diferentes situações, o quanto você quer continuar trabalhando. Hoje, quantas pessoas, né? E da minha vida pessoal, meu pai tem alguns bons anos de sabedoria e está ativo pra caramba na vida, né? Então, essas coisas também que já não cabem mais falar, porque em algum momento as pessoas param de trabalhar ou já não vão mais estar ativas, não é mais verdade, então a gente precisa ir mostrando isso, agregando e acabando com esses mitos. Ótimo, então eu preciso dar um depoimento, né? Aqui, vou ter que revelar a minha idade para vocês. Lamentavelmente, isso vai ficar na rede, porque está gravado, todo mundo vai saber. Carmen, eu tenho 73 anos, né? Então, continuo trabalhando, hoje cuido de uma unidade de negócio, já cuidei do CT inteiro da LHH, então, hoje estou ressignificando e numa outro modelo de trabalho, já tomando conta só dessa unidade, que eu fiz o startup dessa unidade. Então, eu diria o seguinte, que é uma questão de você ir se adaptando e ressignificando a sua vida e o seu trabalho de acordo com aquilo que te dá prazer, né? Só lembrando o que o Alfredo falou, que ele ficava preso no poder, né, de uma antiga empresa, só porque ele era o CEO. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente tem uma posição executiva. A gente, para querer mudar e transformar um pouco, parece que o poder fica chamando a gente, é um imãzinho, e vai levando a gente. Então, você se apossar disso e fazer essa transição e olhar aquilo onde você pode realmente agregar valor, faz todo sentido, faz toda a diferença. Então, não é para parar de trabalhar. Porque a gente não pode parar, porque a cabeça aí realmente pifa, né? Então, mas eu tenho percebido hoje, com os executivos que estão em transição no ICO, que tem muita empresa que está num processo de transformação muito grande, de fusão de cultura, que precisa estar procurando gente um pouco mais sênior. Então, não é para desistir, existe um lugar para todos nós, a gente tem que trabalhar, quer dizer, trabalhar no sentido de olhar as oportunidades, continuar fazendo network, continuar se preparando, e aí as oportunidades vão aparecer. A gente não pode desanimar, né? E ter fé de que, quando as coisas têm que acontecer, vão acontecer, mas, infelizmente, não vão acontecer no momento que a gente quer, e sim no momento que tem que acontecer. Então, até falei demais, desculpem. Não, vou até te ajudar nessa conversa, porque eu estive no Japão em setembro do ano passado, recém tinha aberto a pandemia, o Japão estava fechado, foi a primeira viagem que eu fiz lá para o Japão. Eu estava num hotel e tinha um senhor
provavelmente de uns 80 e muitos anos, trabalhando na recepção. Meu primeiro pensamento, falei, puxa, que pena, ele tem que trabalhar até essa idade. Né? E aí você vai conhecer a cultura e é completamente diferente. Né? Eles querem trabalhar para se manter ativos, para A cabeça funcionar. ajudar a sociedade, dado que a sociedade tem, mas também tem um pouco do nosso viés, né, que a gente acha, né, e sonha se aposentar com 60 anos, então não, e nunca mais vou trabalhar, talvez um pouco desse antigo modelo previdenciário, né, que as pessoas se aposentavam com 60 e morriam com 65, então faria sentido, mas nós vamos viver até os 100 anos, provavelmente, todos nós aqui, bastante próximo disso, e dizer, né, como é que a gente repensa a sociedade, porque o meu primeiro viés inconsciente, e aí depois eu vi ele ajudando na recepção, eu vi ele, não sei o que, ele devia trabalhar 2, 3 horas lá e estava feliz, estava com um sorriso no rosto, mas a gente fala, pô, coitado, ele precisa trabalhar até essa idade. Não, que bom, né, que ele está trabalhando até essa idade, mas acho que é uma mudança cultural e social que a gente precisa fazer, porque infelizmente, todos vamos ter que trabalhar até os 90 anos, porque vamos viver até os 100 anos, né? Isso, é verdade. Bom, eu não quero ficar até 100 anos por aqui, não, chega. 100 anos é demais, mas tudo bem. Mas Irene, com a tua energia vai até uns 110, tá? Então, não. Bom, agora, que conselhos vocês dariam para uma pessoa que está pensando em mudar de emprego, de empresa? Passar para a Tati, nossa consultora de perguntas difíceis. Eu acho que a primeira coisa é estar muito claro por quê, Irene, né? Por que mudar de empresa? Para não mudar por mudar e não se surpreender, trocar 6 por meia dúzia. Acho que, o que você quer, por que mudar, né? E o que você vai agregar, o que você vai mudar. Eu passei por várias empresas, eu não sou uma pessoa muito inquieta, então acabei mudando bastante, mas eu acho que eu tentei, sempre que eu ia, aprender alguma coisa que eu não ia, ou com alguma coisa muito direcionada, né? Porque eu acho que aí pode te agregar muito, porque vai te ampliar. Mudar por mudar, não. Então, acho que a primeira pergunta é, o que você quer? O que você vai atrás? Porque a hora que você se abre, vai aparecer um monte que aparecem as coisas, né? Um pouco da pergunta da Valéria, mas como é que a gente faz para garantir que seja só o valor da empresa, os valores da empresa, mas também o tipo de trabalho que você vai fazer e tudo mais, seja algo que no final depois vai te agregar e vai trazer isso. Então, acho que a primeira coisa é tenha muito claro o que você quer, como você vai buscar. Aí, tendo claro, vai buscar as oportunidades nesse sentido, né? A tal das empresas-chave que você quer, como você se conecta com essas pessoas que estão lá, como você busca as pessoas que você já conhece nesse sentido para mostrar esse interesse e mostrar que está, busca essas relações e se mostra ativa para poder fazer isso acontecer. Mas acho que é importante para não... Às vezes a gente está cansado só, né? Já não aguento mais, estou fazendo alguma coisa, fica mais vulnerável para poder estar indo para um lugar que não faça muito sentido. Então, acho que essa reflexão é bastante importante. Alfredo. 100% de acordo. Acho que um ponto de destaque é não se preocupar muito com o cargo, né? Se a gente talvez se preocupava muito com o cargo, do que, né, qual é o nome da posição, mas o que vai fazer e com quem vai trabalhar, né? Acho que esse é o principal ponto. De novo, eu tive essa experiência de continuar sendo CEO, então fui convidado a ser CEO de outra empresa que eu descobri que, de novo, os valores não batiam, a pessoa que era meu chefe não tinha mínimo fit, né, de trabalho, então, para a gente mudar de uma posição que a gente está feliz só por um salário ou por um cargo mais bonito, pode ser um grande risco. Então, acho que é conhecer primeiro o que vai fazer, né, e segundo, com quem vai trabalhar, em que ambiente cultural vai trabalhar. E felizmente hoje, né, a internet é tão... Até a idade da Irene a gente consegue achar na internet, você imagina o que a gente não consegue não achar, né? Agora o Brasil inteiro vai saber a minha idade. Eu estou ferrada, estou ferrada. Bom, é o gente, ícone da longevidade, Irene, é o contrário, você vai ganhar, na verdade, um prêmio. É isso aí. Então, só um conselho para quem quer mudar, não mude se você estiver tendo problemas com a sua liderança. Porque se você não resolver
este problema que você tem com a sua liderança, você provavelmente vai mudar de emprego, vai encontrar uma outra pessoa, mas com os mesmos, que vai ter as mesmas características. Então, aquilo que a Tatiana falou é o seguinte, é o que eu estou aprendendo com essa situação. Se você não tiver mais nada que aprender, aí é a hora de mudar. Aí sim, aí é a hora de mudar. Tá? Ótimo. Bom, aqui tem o Márcio Augusto perguntando quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas cometendo ao fazer a transição num cargo de C-level? Como você equilibra as necessidades de curto e longo prazo de uma organização como CEO? Essa é para você. Acho que essa é para mim mesmo, né? Então não vai dar para delegar. A primeira coisa é tipo, delegar bem, né? Como CEO, talvez seja... CEO adora delegar, né? Delegar, então, né? Mas eu posso contar rapidamente a experiência aqui, né? Estava bastante claro qual era a mudança cultural e transformação que a gente precisava fazer, e negociar muito bem o curto com o longo prazo, né? De novo, felizmente a cultura japonesa, o que é longo prazo é longo bem mesmo. longo prazo. Então, até eu Até colocava longo demais. metas, ele falou, não, está muito agressivo por ano que vem, é melhor para o outro ano. Eu falei, eu nunca trabalhei numa... Geralmente, você coloca uma meta, o teu chefe fala que você tem que... Né? Então, dobrar, você faz o negócio no meio ano seguinte, o dobro, lá vai embora. Mas acho que é conhecer bem dizer, o environment que você vai chegar e negociar bem as metas e ver se, de novo, se aquilo bate com o momento, né? Não consigo ver nada diferente disso e para qualquer posição, né? A gente, às vezes, se a ambição é muito grande, você acredita que não é possível, é melhor não embarcar, porque vai ser uma frustração, né? E negociar muito bem no início, porque como vai mudando as coisas, as pessoas acabam esquecendo e chegam alguém novo, dizendo, não, mas não é para fazer assim, não, a gente negociou fazer aquilo, então planejamento é a chave do negócio, não aquela coisa que eu preciso planejar 5 anos, mas pelo menos o primeiro ano você tem que estar claro o que vai fazer, quais são os objetivos e ver se bate com o que você acredita, né? Você diz, eu quero dobrar a companhia, não é para mim, eu não sou uma pessoa comercial, tal, provavelmente meus skills são outros, melhor você procurar uma outra pessoa, porque eu não tenho esses skills, né? Negociar bem as metas, eu acho que é o primeiro passo aí, né? Ótimo. E eu acho que, assim, exatamente, um dos erros mais comuns é quando não é só de C-level, qualquer um, né? Quando as pessoas não conseguem olhar a transição de uma forma mais ampla, né, gente? E as pessoas ficam presas no emprego e esquecem que nós estamos mudando por uma época de trabalhabilidade. Então, como é que eu gero receita para mim? Não interessa, esse emprego que nós conhecemos, que nós aqui estamos falando, provavelmente daqui a uns 10 anos ele não vai existir mais, porque o mundo está mudando, as coisas estão mudando tão rapidamente. Então, se eu pudesse dar um conselho, que o conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Assim, olhar mais amplamente aonde eu posso gerar receita. Então, esse é um grande problema, porque não é só do C-level, que as pessoas ficam presas às suas posições, aos seus cargos, e esquecem de olhar algo maior, que é eles botarem essa força que eles têm interna em ação. Bom, gente, já está chegando aqui ao final. Passa rápido, né, gente? A gente nem sente. E eu queria deixar esses minutos finais, que eu falei demais hoje. Nossa, então, eu queria deixar esses minutos finais para vocês, então, deixarem aqui um conselho, já que a gente está falando de conselho, para quem está hoje em dia ou procurando emprego, ou está numa empresa, enfim, um conselho que vocês gostariam de dar para a carreira das pessoas. Eu posso começar, mas, de novo, como você falou, se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu acho que o ponto principal
é como é que a gente muda não só as empresas, mas a sociedade, e aqui a gente tem feito muito isso, quer dizer, questão de diversidade, para mim, continua sendo muito, né, importante. Então, buscar empresas que a sua diversidade, aí a gente pode estar falando, não é só as tradicionais, mas se eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, talvez eu vou na Diageo. Se eu gosto de trabalhar com gente mais tradicional, talvez eu vou trabalhar numa seguradora, que são os mercados mais tradicionais, tal. Mas é buscar esse fit e trabalhar não só para mudar os paradigmas aí, né, e os vieses que a gente criou, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo. Então, acho que esse talvez seja o meu grande propósito nesse momento, é dizer como é que a gente muda um pouco a sociedade e faz com que a sociedade seja mais diversa e inclusiva. Então, acho que esse talvez é a grande dica. Procure a diversidade, que você é uma pessoa diversa, mas que se enquadre a essa empresa que vai lhe acolher bem, né? Ótimo. Tati? Acho que além de tudo que a gente já falou, como a gente aprende um com os outros, né? E eu ouvi agora aqui uma coisa antes do Alfredo que para mim impactou, e eu acho que é isso. E acho que nessa busca de emprego, a empresa, o valor, o que eu vou fazer, como eu gero empregabilidade, e tem a coisa de ser humilde e saber onde eu sou bom e onde talvez não é para mim, né? Então, o Alfredo falou, tão legal isso, eu tenho skill para isso, ou eu não tenho, né? Sou mais comercial, não é para mim. Eu acho que vale, né, nessa busca é isso. Olha, para esse tipo de coisa, talvez eu sou a pessoa, é o que faz sentido, é o que eu sei fazer, o que eu gosto, vem meu melhor. Talvez se fosse outra coisa, já não é para mim. E tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso guarda na manga aí para quem está buscando também, porque com certeza, né, achar algo que tenha a ver, né? De novo, o que você vai aprender lá, o que você vai fazer? E que seja algo que seja o que você agrega, o que você sabe fazer é melhor. Porque talvez você entrar numa que é justo, vou usar o seu exemplo, Alfredo, perdão, mas fazer algo comercial quando você não é bom nisso, talvez daqui 6 meses não vai estar numa situação tão boa também, né? Então, acho que essa é super legal. Muito bom. Eu só tenho que agradecer os dois pela maravilhosa live que a gente pôde conversar bastante, trocar muitas ideias, extremamente rico, foi ótimo. E eu, como tem que terminar, vou deixar não é um conselho, né? Mas é o seguinte, gente, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. E os nossos sonhos, eles são como um norte. Um norte que a gente tem que caminhar, porque na vida não tem onde chegar, só tem que caminhar. A gente vai trocando o norte, vai trocando o norte, vai trocando o norte, vai caminhando, e a gente vai chegar onde tem que chegar. Não necessariamente é naquilo que a gente pensava inicialmente, mas vai chegar. Então, eu queria realmente agradecer tanto ao Alfredo quanto a Tatiana pela generosidade de estar aqui conosco. Um beijo grande, muito obrigada mesmo, amei estar com vocês. Tá? Um beijo grande a todos e a vocês também que aqui participaram da live com perguntas, muito obrigada e nos vemos na próxima, tá bom? Então tá, tchau.